Olá, meu nome é Gabriel e hoje a gente está no 12º dia do, do nosso diário de leitura de Romanos. Então estamos no capítulo 12 do livro de Romanos. Queria que você pudesse abrir comigo no versículo, vamos ler do 14 até o 21. É um trechinho grande, mas não tanto. Vamos lá. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse finalzinho aqui do livro de Romanos, Paulo faz várias listas de bons hábitos, né? Que vários pequenos pontos que se juntam e formam esse que eu chamo de espírito do texto, né? O que o texto está querendo realmente dizer? O espírito do texto não é a palavra em si, a letra em si, no sentido de não é só essa listinha de coisas. Você pega toda essa listinha de coisas, no geral elas apontam para uma direção que você expande isso, e a gente expande esse sentido de texto, esse espírito do texto, o que o texto está querendo dizer, para outras situações que não estão nessa lista aqui. Então o que Paulo está fazendo nesse finalzinho de livro, né? Ele está fazendo uma listinha de várias pequenas coisinhas. Então você vai ver que nesse trechinho que eu li são várias frases descorrelacionadas umas das outras. É como se fosse uma lista mesmo de coisas, que na minha leitura não é uma lista como a lei, de ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Não é um dicionário, não é uma receita de bolo, não. São vários pontos, várias pequenas atitudes que apontam para alguma direção, algum espírito do que o texto está querendo dizer. E eu escolhi esse trecho aqui porque, para mim, no fim, o espírito desse texto aqui, que ele está querendo dizer, essas várias coisas aqui, se resume no versículo 21. Se a gente for definir em que tudo se resume, o que o espírito do texto está querendo dizer aqui, qual que é a real intenção desse texto, em vários pequenos exemplos. E eu acho que o versículo 21 acaba resumindo isso bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então ele está falando várias situações de mal, onde a gente pode fazer o mal, retribuir com o mal, pensar o mal, pensar o mal sobre o outro, pensar o mal sobre nós, se deixar entregar pelo mal. Mas ele resume tudo isso aí em: não se deixem vencer pelo mal, não se entreguem, não pensem, não façam. Pelo contrário, vençam o mal com o bem. Então, e ele vai seguindo isso aqui, esses vários exemplos. Então ele fala aqui, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Se livrem desse mal, vocês não vão amaldiçoar aqueles que estão perseguindo, vocês vão vencer o mal com o bem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Você não vai ficar triste com a alegria de outro, nem alegre com a tristeza do outro. Você vence o mal com o bem, esse mal que a gente geraria. E ele vai dando vários pequenos exemplos do que o espírito desse final aqui, o que Paulo está querendo dizer é isso. Vivam por esse espírito, onde vocês vencem o mal com o bem. Não se deixem amoldar pelos desejos, não se entreguem ao mal, não pensem o mal, não façam o mal, não amaldiçoem, abençoem a todos, vençam o mal com o bem. Vençam a maldade com as bênçãos de Deus. E é isso que Paulo está querendo resumir nesse pequeno trechinho. E esse final aqui, a gente pega esse texto e leva para os nossos dias de hoje. E é por isso que eu não gosto de a gente ler o texto como uma lei, como que está ali um dicionário das coisas, uma receita de bolo. Não. A gente pega o espírito desse texto e aplica para os dias de hoje. Porque nos dias de hoje a gente também vai ter que vencer mal com o bem. Os maus vão ser outros. Os maus vão ser outros.
Hoje a gente tem internet, a gente tem saúde, a gente tem comidas, a gente tem exercícios, a gente tem carro, a gente tem tecnologia, a gente tem outra sociedade, a gente tem um mundo globalizado. Os nossos com certeza vão ser outros, sem a menor dúvida. Mas o princípio continua sendo o mesmo. Nós vamos pegar os maus do mundo que vamos receber, todas essas tentações, todas essas vontades, todos esses impulsos e motivações a fazer o mal, e a gente vence eles com o bem. E essa é a mensagem que a gente... Esse é o espírito do texto. A gente extrai daqui. O que Paulo está querendo dizer? Vocês vão ser diferentes. Vocês não vão se deixar tentar, se deixar entregar pelos seus impulsos e pelas motivações que vão ter aqui nessa terra para fazer o mal ao outro, a si e a Deus. Vocês vencem o mal seguindo o espírito do Evangelho, seguindo a bondade de Deus. Esse é o meu resumo da mensagem de hoje. É um pedaço curtinho, porque aqui a mensagem é curta, né? Paulo está querendo pegando vários exemplos para dizer essa pequena mensagem. Vençam o mal com o bem. Abençoe, não amaldiçoe. Então eu queria convidar você a orar comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua revelação. Te agradeço por essa memória que nos parece simples e óbvia, mas ainda assim vem do alto. E vem do alto essa rememória de que devemos sim procurar vencer o mal com o bem. Devemos sim procurar não nos entregar, mas lutar com unhas e dentes contra a nossa própria maldade, contra as tentações que receberemos, contra os desejos que teremos, contra todas as motivações de fazer o mal, com todos os pensamentos internos e externos sobre o mal que podemos fazer, que podemos pensar, que podemos agir, que podemos nos comportar, que podemos representar. Nos livra de tudo isso, através do teu Espírito Santo, que é a forma que Deus está agindo na Terra hoje. Queima em nosso coração esse desejo, esse clamor, esse anseio por fazer o bem, assim como o Senhor espera que a gente faça. Fazer o bem, meu Deus, fazer o bem. Entregar nossa vida, nosso tempo, nossa motivação, nossas palavras, nossa saúde, nosso dinheiro, nossos amigos, nossos relacionamentos, tudo isso. Entregamos isso a Ti para que se transforme em frutos de bem, não frutos de maldade. Então nos livra de todo o rancor, de toda a tristeza, de toda a amargura, de toda a inveja, de toda a tentação que temos em nós, que vem de nós. Nos blinda das tentações e maldades que vêm de fora, porque elas também existem. Nos blinda disso através do Teu Espírito Santo. E nos mantém em Teu caminho, meu Pai. Expandindo o Evangelho e vencendo todo o mal que recebemos com o bem. E brilhando o Teu bem e a Tua bondade, refletindo a Tua bondade para com esse mundo. De forma que assim o Seu Evangelho, o Teu reino possa expandir também através de nós. Usa-nos, Espírito Santo, como ferramentas para a Tua glória aqui na Terra. Amém. Amém. Obrigado por mais um dia. Até a próxima.